A maioria das pessoas olha para os carros elétricos e pensa: são bons ou maus? Mas essa pergunta já está um bocado atrasada, porque muitos deles já são bons. Alguns são até bons demais para o conforto que sentem as marcas europeias. E é aqui que começa o verdadeiro problema. Não é a qualidade. É o que acontece quando chegam carros com muita tecnologia e muito conforto a preços agressivos a um mercado que estava habituado a vender mais devagar, mais caro e com margens mais confortáveis. Porque os carros chineses não estão apenas a entrar na Europa. Estão a obrigar os europeus a justificarem-se. A pergunta deixou de ser se os carros chineses prestam. A pergunta passou a ser: porquê é que os europeus custam mais? E aqui é onde o problema ainda está só a começar. Porque o preço pode ser bom, mas a decisão continua a ser arriscada. Durante muito tempo, usar a expressão carro chinês era quase uma piada. Eram baratos, eram fracos, eram cópias dos europeus, tinham fraquíssima qualidade, pouca durabilidade, segurança quase inexistente, e essa ideia prevaleceu durante muito tempo. Mas em 2026, ficar preso a essa ideia pode ser perigoso, porque o mercado mudou. Hoje já não estamos a falar de carros baratos com muitos extras. Estamos a falar de carros que hoje já entregam autonomias, conforto e tecnologia a preços difíceis de ignorar. E isto faz com que a conversa mude muito. Porque se um comprador entra num concessionário e vê um carro chinês com bom aspecto, boa autonomia, bom equipamento e um preço bastante abaixo do rival europeu, provavelmente não irá pensar: será que isto presta? Mas sim: porque é que os europeus custam assim tão mais? E essa pergunta pode ser devastadora. Porque durante anos, as marcas europeias tradicionais respondiam com imagem, com historial, com tradição, com confiança, com qualidade percebida. E aqui começa a pressão. A tradição começa a deixar de ser suficiente e começa a entrar uma pressão. Mas o preço é apenas uma camada. Se fosse apenas uma questão de preço, as marcas tradicionais provavelmente responderiam apenas com uma campanha. O verdadeiro choque está também noutra coisa. No ritmo. Porque a indústria automóvel europeia foi construída em ciclos lentos. Uma geração de modelo, um facelift, algumas melhorias e uma nova versão. Isto tudo entre intervalos de 5, 6 anos, em alguns casos 8 em modelos mais premium, e era tudo relativamente previsível. Mas algumas marcas chinesas, neste mesmo período de anos, já mudaram baterias, software, hardware, preços e posicionamento. E é aqui que se percebe a real diferença. Porque não estamos a falar apenas de carros mais baratos. Estamos também a falar de carros que evoluem mais depressa, mais rápidos nos lançamentos, mais rápidos nos facelifts, mais rápidos nas reações ao mercado. E a isto eu chamo o choque de ritmo, que é quando duas indústrias parecem vender o mesmo produto, mas funcionam a velocidades completamente diferentes. Uma pensa como um fabricante tradicional e a outra quase como uma empresa de tecnologia. E quando um carro passa a ser maioritariamente tecnologia, quem se mexe mais rápido normalmente é quem leva a vantagem. Porque já não basta dizer: somos uma marca histórica, agora é preciso prová-lo, produto a produto, euro a euro, que ainda continuam a valer mais. E é aqui neste ponto que o carro elétrico deixa de ser apenas uma alternativa barata e passa a ser uma ameaça direta ao modelo tradicional de negócio das marcas. Porque quando uma marca chega com produto suficiente a preços agressivos, não está apenas a vender carros, está a fazer acusações. Quando uma marca chinesa chega à Europa a um preço agressivo, está a fazer a seguinte acusação: vocês estavam a cobrar demais. E isto é muito poderoso, porque nem sequer precisa de ser totalmente verdade. Basta o consumidor acreditar. Vamos imaginar dois carros lado a lado. Um europeu mais caro e um chinês mais barato. Mesmo que o europeu seja melhor em algumas coisas, a pergunta fica plantada na cabeça do comprador: vale mesmo a pena? E quando o comprador começa a fazer essa pergunta, todo o mercado muda. E as marcas tradicionais têm poucas opções. Ou diminuem o preço, ou aumentam o equipamento, ou melhoram o financiamento, ou têm que fazer campanhas de marketing muito agressivas. Mas todas estas soluções têm um custo. E esse custo chama-se margem. Porque a transição elétrica já é cara. E juntar a isso uma guerra de preços, quando uma marca tem estes custos altos, a indústria pode tremer, porque as margens são muito mais pequenas.
E não é porque os carros chineses sejam perfeitos ou melhores, é porque obrigam a uma competição mais agressiva. E com isto tudo, vem obviamente o pensamento à cabeça. Isto tudo é ótimo para o consumidor. Mais concorrência, mais soluções, melhor qualidade, preços mais baixos. E sim, a curto prazo é ótimo. Mas há um problema. Quando a concorrência fica demasiado agressiva, nem todos sobrevivem. E quando falamos de carros, isso interessa muito mais do que aquilo que parece. No automóvel, você não compra só o carro. Compra uma relação de vários anos. Compra assistência, peças, garantia, atualizações, rede, confiança. E aqui entra um ponto que muitos consumidores ignoram no dia de compra. Nem todas estas marcas chinesas novas que estão a entrar na Europa vão sobreviver. Algumas vão crescer, algumas vão consolidar, algumas vão mudar de estratégia e algumas podem simplesmente desaparecer ou ficar completamente irrelevantes. E isto nem sequer é exclusivo só das marcas chinesas. Acontece em qualquer mercado, quando há demasiados jogadores a tentar jogar o mesmo jogo. Mas num carro, a consequência é muito mais séria. Porque se uma marca muda completamente de rumo, o comprador acabou de ficar exposto. E a isto eu chamo o risco da continuidade. Não é o risco do carro ser mau. É o risco da marca não conseguir sustentar ao longo do tempo tudo aquilo que prometeu no dia da venda. Porque uma coisa é vender carros. Outra coisa é suportar carros durante 10 anos. E a confiança não se constrói desde o lançamento. Constrói-se depois. Depois de uns anos, depois das avarias, depois da primeira peça em falta, depois dos conflitos da garantia. E é aí que se percebe se a marca veio para ficar ou se veio apenas para ganhar cota. Vamos imaginar dois compradores. O primeiro compra um carro de uma marca estabelecida. Talvez até pague mais. Mas ele sabe onde vai fazer a manutenção, sabe que há peças, sabe que há uma rede de abastecimento e sabe, sobretudo, que o stand percebe perfeitamente o carro em questão. O segundo compra um carro novo, muito bem equipado, de uma marca ainda recente na Europa. No dia da compra, sem dúvida que parece um melhor negócio, pagou menos. Mas, após o dia de entrega, vêm as seguintes perguntas. Quanto tempo é que pode demorar uma peça? A garantia será simples ou burocrática? Quem é que me vai resolver o problema? Onde é que eu posso fazer a revisão a este carro? E estas perguntas parecem muito aborrecidas no dia de compra, mas valem muito dinheiro. Porque quando o mercado tem dúvidas, ele não pergunta, desconta. E é aqui que muita gente se engana, porque confunde equipamento com valor. E o valor não é só aquilo que o carro traz, é aquilo que o carro consegue sustentar durante muitos anos. E num carro, a rede de abastecimento também faz muita diferença. Se temos marcas tradicionais que têm uma rede de abastecimento enorme em Portugal e temos marcas mais recentes que têm apenas um ou dois concessionários oficiais, em produtos altamente tecnológicos, fica mais complicado poder marcar uma assistência. Porque construir esta rede não leva dias nem meses, leva anos e, em alguns casos, décadas. E quando as marcas europeias já estão consolidadas, as mais recentes ainda agora começaram. E podemos passar semanas à espera de uma peça, ou dias à espera de um técnico especializado, porque só há um no país. E temos exemplos muito claros. A Tesla é uma marca que já está minimamente consolidada no mercado europeu, mas mesmo assim tem muito poucos pontos de assistência aqui em Portugal. E às vezes marcar uma assistência é muito difícil. Eu dou o meu exemplo. Eu quando quero levar o meu carro à Tesla do Porto, quase que preciso tirar um P1 para poder ir lá fazer uma simples manutenção. Agora imaginemos que o carro tem um problema que não consegue carregar e o próximo pedido de assistência é para daqui a 2 semanas ou 3. Isto é muito complicado. E este é precisamente o ponto onde o entusiasmo pelo preço da compra tem que ser equilibrado. Porque há carros que parecem incríveis no configurador, mas a verdadeira experiência só começa quando alguma coisa corre mal. E no fim disto tudo, a conclusão que vem à cabeça é que se deve evitar os carros chineses. E não, obviamente não, essa seria uma leitura demasiado fácil. O erro não é comprar um carro chinês. O erro é comprar esse carro na expectativa que vai ter uma experiência igual ao de uma marca europeia. Porque comprar um carro elétrico chinês pode fazer muito sentido. Se o preço for realmente bom, se a marca tiver uma boa representação, uma boa disponibilidade de peças e principalmente se não estiver a comprar com a premissa de mais equipamento por menos dinheiro.
Porque essa é precisamente a armadilha. Um ecrã muito grande e de alta definição é muito bonito no stand e na garagem, mas não resolve a espera de 2 semanas por uma peça. E um preço baixo parece muito racional, mas só é racional se o risco for muito bem calculado. Porque o comprador português tendenciosamente olha para o preço. E já está. Se for barato, é bom negócio. E eu percebo, e de certa forma faz sentido. Os carros são caros, os créditos pesam, e uma diferença de 5 ou 10 mil euros pode efetivamente fazer diferença. Mas a pergunta nunca pode ser apenas quanto é que custa. Tem que ser quanto risco é que eu tenho dentro deste preço. Porque às vezes um carro é barato apenas porque a marca está a ser muito agressiva para ganhar cota. E outras vezes é agressivo porque há riscos que só aparecem depois. E isto não significa que se deva fugir dessas marcas. Significa que se deve calcular melhor. E isto, no mercado automóvel, sente-se na prática. Porque há negócios que no papel parecem inacreditáveis, mas quando chega à altura da garantia, assistência ou revenda, o mercado fica gelado. E não quer saber se o carro tinha muitos extras ou se parecia moderno. O mercado só olha para a confiança, para o histórico, para a rede e sobretudo para o risco. E se houver dúvida, tal como eu disse, não pergunta. O mercado desconta. É simples. Por isso o debate está muitas vezes mal calculado. O problema não é a China. O problema também não é o carro ser chinês. O problema é a velocidade com que tudo está a acontecer e a diferença entre as marcas que vieram para ficar e as que vieram apenas para ganhar cota. Há carros elétricos chineses que em 2026 fazem todo sentido comprar, mas há outros que podem tornar-se difíceis de defender daqui por alguns anos. E a diferença entre eles não está no ecrã, nem na autonomia, nem nos extras. Está naquilo que pode acontecer quando algo corre mal. Porque o carro pode ser bom, mas a decisão continua a ser um bocado arriscada. E esse risco não está no nome da marca nem no logótipo. Está no que pode acontecer depois da compra. Se há uma marca ou um modelo chinês que esteja a pensar em comprar, deixa aqui nos comentários. Não para debatermos marcas, mas para juntos percebermos onde é que está o verdadeiro risco. E se este tipo de análise e conteúdo o ajuda a tomar melhores decisões automóveis, considere subscrever o canal. Eu sou o João e este é o Move Journal.